Que o Senhor Jesus venha ter misericórdia da minha e da sua vida e venha trazer esse renovo que nós tantos precisamos. Aleluia, Jesus. Vamos ficar sobre os pés? Vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no profeta Ezequiel, capítulo de número 3, versículo a partir do número 17. Ezequiel 3, aleluia, capítulo 3, versículo de número 17. Enquanto os irmãos vão procurando aí, eu quero louvar a Deus por essa tão rica oportunidade. E a minha pastora, pastor Lindomar, e aos demais irmãos aqui do altar, pela confiança. Sabemos que nós mesmos, de nós mesmos, nós não podemos, mas quando nós confiamos nesse Deus que é tremendo e que é poderoso, é Ele quem faz. Quando nós nos colocamos na dependência dEle, Ele faz o impossível acontecer na minha e na sua vida, amém? Acharam, igreja? Ezequiel 3,17, que nos diz assim: Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a essa nação toda a minha advertência. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar àquela pessoa. No entanto, se advertires o ímpio e ele não se converter da sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade, mas tu estarás livre desta responsabilidade e culpa. Do mesmo modo, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, e eu colocar, quando ele fala que eu, o Senhor, colocar diante dele uma pedra de tropeço ou uma situação perigosa, ele morrerá. Caso tu não tenhas advertido quanto ao pecado que cometera, nem as atitudes justas por ele realizadas serão levadas em conta. Entretanto, para mim, tu serás o responsável pela morte desta pessoa. Se, porém, tu orientares o justo para que não peque e te der ouvidos e não voltar à prática do pecado, com toda a certeza esta pessoa viverá, porquanto recebeu bem a advertência e tu livraste a ti mesmo desta culpa. Amém? Podeis assentar. Essa é uma das leituras que o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos fazendo aqui. Tem uma outra aqui, mas nós vamos aqui por parte. E o que é o clamor? Deus colocou aqui no coração dos nossos pastores, o Deus que ouve o meu clamor. O que é um clamor? O clamor é um grito de socorro. Quando estamos em dificuldades, podemos clamar a Deus e Ele ouvirá e agirá. O clamor é um ato de confiança em Deus. Você admite que não consegue se salvar sozinho e depende totalmente de Deus. Clamar é orar sem controlar o tempo e entrar em profundidade com o Espírito Santo. Eu achei muito interessante isso aqui, porque nós estamos vivendo em dias, irmãos, que nós estamos muito apressados. A gente mal se ajoelha diante do Senhor e já tem pressa para levantar. Nós estamos vivendo no raso. E o Senhor, Ele tem nos chamado a uma profundidade maior com o Espírito Santo. E quando eu estava meditando nisso aqui que eu anotei aqui, o Senhor me deu uma visão. Quando fala lá para a gente mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo, o Senhor me mostrou algumas pessoas no lago, e ali, molhando o pezinho, ainda fazendo assim. E outras pessoas mergulhando. Só que, de repente, no alto de uma colina, vinham os inimigos. Aquele que estava mergulhado, estava escondido, estava guardado, o inimigo não pôde ver. Mas aquele que estava ali, somente com o seu pezinho ali, molhando os pezinhos, e é interessante que eu via dessa forma que eu estou fazendo para vocês aqui. O inimigo falou, opa, achei. A gente se torna alvo fácil quando nós não estamos escondidos, quando nós não estamos mergulhados na presença do Espírito Santo, porque é Ele quem nos guarda. E aí o Senhor, eu orando ao Senhor, o Senhor falou comigo aqui em Ezequiel,
que nós temos que ser boca de Deus nessa terra, irmãos. Não dá mais tempo de nós ficarmos analisando o que falar, como falar. Nós temos que falar conforme a palavra do Senhor. E às vezes a pessoa acha ruim, fala, mas gente, essa palavra só vem palavra de exortação, palavra de conserto. Mas para que Deus venha ouvir o meu e o seu clamor, primeiro nós temos que endireitar as nossas veredas, irmãos. Porque Deus, Ele não faz errado. Tudo com Deus é muito certo. Ele nos ensina, Ele vai nos direcionando. E aqui o Senhor fala assim, porque às vezes, irmãos, as pessoas, algumas têm um ditado. O que você tem a ver com a minha vida? Às vezes, quando Deus te mostra algo, você chega para a pessoa, tem pessoas que falam, o que é que você tem a ver com a minha vida? E aí, em nome disso, nós falamos, não, realmente eu não tenho nada. E muitas pessoas, eu já ouvi pessoas falando assim. Chegava até mim e falava, nossa, Deus me mostrou. Então, vai lá e conversa com a pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso. Você tem. Porque a palavra me diz que eu tenho. Porque se Deus me mostrar e eu negligenciar, e eu não chegar e não falar, olha, você está caminhando, o caminho que você está indo é um caminho de morte. Porque, irmãos, pecar é bom. Se eu disser para você aqui que o pecado é ruim, eu vou estar mentindo, porque senão não estaria muita gente em pecado. Porque a única coisa que impede Deus de ouvir o meu clamor é o meu pecado. É a minha falta com Deus. E às vezes, quando a gente fala em pecado, a gente fala somente, é prostituição, é roubar, matar. Não, irmãos. Negligenciarmos a oração. E é interessante que quando eu fiquei sabendo que eu ia estar no grupo aqui para estar trazendo a palavra, o Senhor me trouxe uma palavra no meu coração, põe a tua casa em ordem. E ali eu fui clamar ao Senhor, porque às vezes a gente vai deixando, empurrando com a barriga certas coisas que vai acontecendo na vida da gente, achando que não tem nada a ver. Irmão, nós temos que rever o nosso conceito. Nós temos que rever, e é através da palavra, porque a palavra me mostra onde está o meu erro. A palavra do Senhor, quando você começa a meditar nela, por isso que Ele fala, medita nessa palavra, dia e noite, porque através da palavra é que eu vou conseguir olhar para dentro de mim, não é para me apontar o erro do meu irmão, porque para mim apontar, eu estou apontando um dedo, mas tem 3 aqui para mim. Eu tenho que olhar primeiro no espelho, e você olhar e falar, olha, você está fazendo isso e isso errado. Irmãos, é um pensamento, é um olhar, é ver que a pessoa está precisando de algo e você não fazer nada. Deus vai te chamar no canto, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Às vezes nós vemos, irmãos, pessoas que estão muito mais preocupadas em agradar ao povo, mas está desagradando a Deus. Não está tendo coragem de falar a palavra como ela é, verdadeira. Irmãos, se Deus olhou para você e Deus te mostrou algo, vai lá, ajuda, ora, entre em oração, chega na pessoa, mas não chega com acusação, porque nós não fomos chamados para acusar. Deus nos chamou, foi para nós levantarmos, nós darmos a mão e ajudar, porque foi assim que Ele fez. Não viu aí o hino que a irmã louvou aqui? O meu herói. Ele foi lá, Ele me viu caído, ferido, machucado, Ele foi lá, estendeu a mão, me pôs em teus braços, curou as minhas feridas. É isso, o Senhor quer. Gente, se nós não atentarmos para isso, não dá mais tempo, irmãos, de nós ficarmos cocheando em 2 pensamentos. Ou eu obedeço a Deus, obedeço a palavra do jeito que ela é, irmãos, ou eu vou poder clamar, vou poder fazer o que for, e Deus não vai ouvir. E aí, eu peguei e fui lendo, fui buscando. É interessante como que Deus vai dando as direções para a gente, e eu ainda não fui no capítulo 59, não. Eu fui numa atrás aqui, o 58 aqui de Isaías, que vai falar assim, grita, pois, a plenos pulmões, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta, e faz ver ao povo a sua própria transgressão, mostra à casa de Jacó o seu pecado, pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou ler aqui, eu vou ler mais pausadamente, porque isso aqui é muito forte. Pois, ainda assim, este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações.
como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de Deus para se aproxime deles. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não os reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixas, em brigas violentas, em socos e brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo, e ainda esperais que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Aí eu te faço uma pergunta: o pastor nos convocou aqui para um jejum, mas quantos, irmãos, não têm jejuado e nem têm colocado os propósitos que ele pediu? Eu vou orar, eu estou precisando. É eu que estou precisando. Começa a fazer para o Senhor, porque aqui para o Senhor é dando que se recebe, porque enquanto você está cuidando de fazer a obra dele, ele está cuidando de tudo aquilo que te faz chorar. Ele cuida das suas necessidades, irmãos. Quando nós nos dispomos, quando é convocado toda a nação aqui, Israel, porque nós somos o Israel de Deus, é convocado para um jejum, que você faça com todo o teu coração, seja honesto, não diante dos homens, mas diante do Senhor. Porque aos homens a gente pode até enganar. A gente chega, chora, e às vezes a gente até chora com a pessoa, a gente se comove. Só que Deus não vê as suas lágrimas. Ele olha para o motivo do que está te fazendo chorar, irmãos. É por isso que muitas vezes nós estamos jejuando, nós estamos buscando ao Senhor. Irmã, mas eu oro, eu jejuo, eu pago preço, e nada acontece. Será que não é hora de você olhar para dentro de você e começar a orar diferente? Senhor, por que o Senhor não está ouvindo o meu clamor? Por que o Senhor não está atentando para o meu clamor? Aí ele vem aqui no 5. Porventura, foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça com o junco e no brejo, e se deite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável ao Senhor? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te libertes das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedace todo o jugo? Será, irmãos, que nós estamos dentro dessa palavra? Será que eu consigo olhar para o meu próximo e olhar com um olhar de amor? Aquele olhar que o Senhor Jesus olhou para mim e para você. Ele primeiro ele não me julgou, Ele me amou. E Ele me tirou da onde eu estava. Me limpou, me curou. É por isso que hoje eu estou aqui. É porque o Senhor, eu deixei com que Ele trabalhasse. Às vezes a gente olha, ora, busca e não acontece. E o Senhor está falando conosco. O Senhor quer ouvir o seu clamor. Ele quer atender o seu pedido. Mas para isso Ele está falando: olha, você está até orando, você está jejuando, você está me buscando. Está certo. A motivação é que está errada. Vamos fazer, irmãos, um jejum que agrada ao Senhor. Vamos orar, vamos clamar um clamor que Ele vai ouvir, vai atender. Mas para isso é necessário que nós mudemos a nossa direção, irmãos. Porque não adianta nada eu chegar aqui dentro da igreja, né, e orar, e jejuar, e cantar, e louvar, mas quando eu sair, eu continuar a mesma pessoa amarga, pessoa que às vezes fala mal um com o outro, briga. Porque aqui fala, você jejua, mas você é para rixa. Eu vou jejuar para me mostrar que eu sou, que eu faço, que eu posso, que eu faço e aconteça. E não é por aí, irmãos. Com Deus a regra é diferente. Quando eu me derramo na presença do Senhor, com o coração quebrantado, com o coração contrito, Ele atende. Às vezes nós não estamos atendendo, é porque falta isso em nós. Buscarmos essa presença que vai fazer o nosso coração estar quebrantado diante da presença dEle. Porque não me adianta, irmãos, não adianta você chegar diante do Senhor, porque Deus é um Deus que Ele esquadrinha tudo.
Ele conhece o profundo e escondido de cada um de nós, irmãos. Quando nós entramos na presença dEle, sem pressa, irmãos. Eu até estava comentando ali com a irmã ali, falei assim, hoje estava numa angústia, eu ajoelhava e dava aquela aflição, eu levantava, e Senhor, tem misericórdia, Senhor, socorro. E o Senhor, irmãos, viu a sinceridade do meu coração. Aconteceu algo ontem que eu falei assim, Senhor, somente o Senhor para fazer isso. Uma pessoa que eu não tenho intimidade com ela, conversei com ela uma vez, e ela me ligou ontem, foi só para Deus usar a boca dela em meu favor, até para confirmar a palavra. Irmãos, não tem como. Ou nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor e começamos a fazer, a seguir tudo como Ele quer que seja feito, você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar e vai continuar do mesmo jeito. E eu fiquei olhando, falei assim, Senhor, mas a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor é tão linda, que o Senhor acaba que nos responde. Porque Ele deu esse tema nessa campanha, e falou, olha, eu vou responder a vocês por que eu não estou atendendo a alguns pedidos, por que eu não estou ouvindo o seu clamor, por que eu ainda não fiz o que você tanto me pede. É porque você não está na posição que eu te chamei para estar. Irmãos, quantas vezes o Senhor vem falando comigo e com você? É igual eu estava falando ali, eu falei, o Senhor me chamando para uma obra, e eu quis fugir dela, mas o Senhor me pegou. E graças a Deus que eu aceitei a correção dele. Irmãos, existem consequências. Tudo que você faz na vida, existe a consequência. O Senhor nos perdoa. Lembra de Davi? Davi foi perdoado, mas a consequência foi sobre a vida dele, sobre o lar dele, sobre a casa dele, sobre os descendentes dele. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente acha que, eu estou aqui, continuo no meu pecado, até hoje não fui apontado, até hoje eu estou indo bem, está tudo acontecendo muito bom, está tudo muito bem. Irmãos, o caminho para nós seguirmos ao Senhor, ele é estreito, ele é bem apertado. É interessante que a gente vai orando, buscando o Senhor vai dando visões. Eu vi mais estreitinho, e sabe aquelas paredes, eu falo caroquenta, que fala que é só chapiscada? Vai passar, irmão, beirando aquilo ali, você sai todo arranhado. Sangrando. Servir a Deus é você se dispor das suas vontades, dos seus achismos. Não é do jeito que você acha, não é do jeito que você pensa, não é do jeito que você quer. É conforme a palavra nos orienta, é conforme Deus vai dando a direção. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos sofrer, nós vamos orar, nós vamos jejuar e nada vai acontecer. O Senhor está tendo misericórdia da sua igreja, Ele está nos chamando para um conserto, irmãos. Não dá mais tempo de nós ficarmos empurrando com a barriga, levando a banho-maria. Ou nós vamos entrar nos propósitos, na linha de Deus, no caminho que o Senhor nos chamou para caminhar com Ele, ou então nós vamos perecer. O caminho ele é estreito, ele é doloroso, não é fácil, é muito sofrido. Existe sim lágrimas de sangue às vezes, né? Mas só que o final dele é só alegria. O caminho largo, que é o caminho do pecado, é igual essa semana. Terça-feira eu encontrei com uma pessoa e a gente conversando, e a pessoa entrou num assunto lá e eu falei, opa, é minha deixa, né? É desviado. Aí eu comecei a falar umas coisas lá para ele pegou e falou assim, vai falar para mim, justo para mim? Tem que falar com quem não conhece a palavra. Você falar para mim, para fulano, não adianta nada, nós já conhecemos a palavra. Eu falei, bom, que aí vai consciente para o inferno. Aí a gente entrou no assunto, e aí eu lembrei de algo que eu vi, não sei em qual das redes, irmão, eu vi. Um vídeo de uma mulher falando, falou assim, que o filho do Neymar tinha nascido. Nossa, ninguém respondeu, ninguém falou nada. Eu achei que alguém ia falar, não é filho não, é filha. Né? Aí, quando essa mulher pegou e falou, estava pregando lá, ela pegou e falou assim, vocês viram a notícia, o filho do Neymar nasceu. Aí a igreja falou, não é filho, é filha. Ela, como? O filho dele nasceu, então, eu estou falando, não, é filha. Falou, vocês sabem, né? Aí ela fez uma pergunta, falou assim, quantos aqui conhecem o Neymar? Aí toda a igreja, eu. Ela falou, tá bom, vocês conhecem o Neymar. Agora eu faço uma pergunta, se vocês forem à casa do Neymar, chegar lá e bater na porta da casa dele, e ele abrir, vai olhar para você e falar, oi, Neymar, tudo bem? Ele vai olhar para você e perguntar, quem é você?
eu não te conheço. Ela deu, irmão, um exemplo daquele grande dia quando nós chegarmos diante do Senhor. Porque não basta apenas eu conhecer a Deus, eu estar na casa de Deus nos dias de culto. Eu tenho que ter uma intimidade, eu tenho que ter uma profundidade, eu tenho que buscar que Ele venha me conhecer. Não basta somente eu conhecer a Deus, Ele tem que me conhecer. Eu tenho que me fazer conhecida dEle. Porque senão vai chegar naquele grande dia, irmãos, por isso que a palavra do Senhor fala que naquele dia nós vamos ter surpresas. E a surpresa vai ser essa: Senhor, mas em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. Apartai-vos de mim, porque tem versão que fala malditos. Eu não te conheço. Irmãos, nós temos que acordar. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Mateus falou algo aqui, que aquilo eu falei, que as pessoas estavam aqui gordas, já estavam pondo para fora de tanta palavra que o Senhor tem falado conosco. Mas entramos e saímos da mesma forma. Nós não temos mais aquela sede, aquela vontade de conhecer a Deus do jeito que Ele é. Nós não temos mais o desejo, hinos maravilhosos que foram louvados aqui, irmão, era para a igreja estar glorificando e o céu ter descido aqui neste lugar. Por que que nós não vemos tanto milagres mais acontecer, irmãos? É justamente porque nós estamos rasos demais na presença de Deus. Antigamente, o povo falava que era muito exagerado, mas glória a Deus pelo exagero, porque pagavam preço, orava e acontecia. Hoje, vigília, meu Deus do céu, fala vigília, tinha que falar, é louvorzão só. Você chega, convidado, vamos numa vigília? Vai ser a noite inteira. Chega lá, é só louvor. Louvor e palavra, louvor e palavra, louvor e palavra. Nada contra, irmão, mas se é para vigília, é para orar. Pôr o joelho ali, e gastar o seu tempo na presença do Senhor, buscando intimidade com Ele. Mas hoje as vigílias, aí tem pressa de sair da presença de Deus, não tem essa profundidade. Porque o clamor fala aqui, que é você orar sem controlar o tempo. Mas nós estamos vivendo, irmão, um tempo que, já reparou que o tempo está acelerado? Quando a gente fala, Jesus está voltando, está aí, está na porta. Aí tem uns que ainda falam assim, já tem tempo que eu venho ouvindo isso. E falam, pois é, mas está vendo, mas já está vendo o que está acontecendo pelo mundo? Não, mas sempre aconteceu, sempre teve terremoto, sempre teve furacão, sempre teve tudo isso. Realmente, sempre teve. Mas nunca com tanta frequência, em tão pouco tempo, espaço de tempo. As coisas estão aceleradas, irmãos. E Deus está nos chamando para que nós possamos clamar e Ele ouvir e atender o nosso clamor. Nós temos que entrar no prumo de Deus. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E quando eu estava orando ao Senhor, o Senhor falava comigo a respeito de uma pessoa aqui, eu não vou apontar, não vou, porque o interesse não é esse, o intuito não é esse. Mas o Senhor manda falar, que já tem alertado, que tem chamado, que tem falado, que tem usado pessoas diferentes, pessoas para poder falar com essa pessoa. Mas ela não tem dado ouvido. E fala, o que tem a ver com a minha vida? Tudo, porque se Deus está mandando, tudo até o momento de chegar e entregar o que Deus está mandando. E tem sido entregue. Eu tenho certeza que das mãos de quem tem entregado os recados de Deus aqui, Deus não vai requerer o sangue. E aí você está sozinho, o Senhor manda falar para você. Você vai caminhar a partir de agora, se você não tomar um posicionamento diferente diante da presença dEle. Porque até hoje você tem rejeitado as palavras que têm sido direcionadas para a sua vida. Você tem dado as costas. E o Senhor manda te falar que ou você conserta, ou a partir de agora você vai andar sozinho e você vai começar a sofrer as consequências do seu virar as costas para a palavra do Senhor. É muito forte, irmãos. Quando o Senhor me mostrou, e eu sei quem é a pessoa, porque o Senhor me mostrou. Eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, misericórdia. O Senhor falou, quantas vezes tenho eu falado? Quantas vezes tenho eu dado a direção? Olha, conserta, põe a tua vida no altar. Mas não, prefere viver nas suas próprias vontades, nos seus próprios desejos. Irmãos, é bom eu fazer a minha vontade era de estar aí sentada aí, não era aqui não. Mas só que eu estou em obediência.
O segredo nosso, irmãos, é andarmos em obediência, não é no seu querer, não é na sua vontade, não é no que você acha, não é no que você pensa. Eu queria outra palavra, tanto é que eu passei, só Deus sabe, querendo outra palavra. Mas aí Deus ontem usou aquela mulher para falar comigo, o que eu estava lendo lá em Ezequiel. E eu falei, Senhor, amém. A vontade é do Senhor, a igreja é do Senhor, então a responsabilidade, o que nós temos que falar, irmãos, que às vezes a gente preocupa muito, assim, se vai agradar a plateia. Eu tenho que falar uma palavra que vai agradar a todos. Ah, mas se eu falar dessa forma, nunca mais eu vou ser chamada para ir pregar neste lugar. Irmãos, não interessa, porque quem te sopra, quem dá o seu nome, quem põe o seu nome na mente da pessoa, é Deus. Às vezes a gente fala, Deus manda a gente falar algo para a pessoa, fala, mas eu vou chegar naquela pessoa e falar isso, eu não. A pessoa não vai receber. Problema, irmãos. No bom sentido, quando eu falo isso. O negócio é nós obedecermos a Deus. O negócio é eu estar de bem com Deus. Eu tenho que agradar somente a Ele, porque quando eu agrado a Ele, eu vou conseguir agradar, não todos, porque nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Porque tem gente que é duro de coração, é de dura cerviz. A gente fala, o Senhor usa pessoas para estar falando a palavra dEle, mas endurece o seu coração. Lá em Ezequiel, no capítulo 2 anterior, vai falar lá sobre a chamada do profeta. Olha, eis que eu estou te mandando a um povo não de estranha fala, mas é de dura cerviz, de coração, de fronte obstinada. Não vão querer te dar ouvidos, porque primeiro não quer, o problema não é com quem está falando, porque não quer dar ouvido à palavra do Senhor. Irmãos, não tem o que fazer. Ou você segue a palavra, ou então você vai sofrer os danos. Não tem outra conversa. Lá em Deuteronômio, fala sobre as bênçãos do Senhor. Deuteronômio 28. Vai falar que quando nós atentarmos para a palavra dele, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir tudo, não é pela metade. O problema é que às vezes a gente se oferece pela metade para o Senhor. Às vezes a gente chega e oferece o resto para o Senhor. Porque não, está duro demais, é pesado demais, irmãos, pesado vai ser naquele grande dia. Já pensou? Às vezes as pessoas, quantas pastoras, eu tenho ouvido pessoas falar para mim, falam, não, mas eu sei, na hora certa eu volto. Quem é que sabe a hora certa, se não ele? Você sabe o que vai acontecer com você, não é nem há 5 minutos, daqui 1 minuto. De repente, pode ser cortado o fôlego de vida seu. E quando você abrir os teus olhos, você vai ter a surpresa. A grande surpresa, uma boa ou ruim. De você abrir os teus olhos, você está diante da grandeza do Senhor. Já pensou, irmãos? Você abrir seus olhos, você está lá, vê anjos, arcanjos e querubins, adorando o nome santo do Senhor. Oh, aleluia, esse tem que ser o desejo da nossa alma, mas para que isso aconteça, eu tenho que deixar os meus pecados de lado, eu tenho que deixar as minhas vontades de lado, eu tenho que obedecer a palavra, mesmo que isso me custe. A gente tem que aprender a sofrer os danos. O problema é porque nós queremos ir na maciota, nós queremos fazer do nosso jeitinho, é o tal do famoso jeitinho brasileiro, e do jeitinho brasileiro não vai, é do jeitinho de Deus. Ou é dessa maneira, ou você vai ficar de fora. E aí você fecha os seus olhos aqui, você pegar e abrir os teus olhos e dá de cara com o inferno, irmãos. Ali acabou. Não vai adiantar você chorar, não vai adiantar você gritar, não vai adiantar você chamar, Jesus, tem misericórdia de mim. Acabou. Eu lembro uma vez na palavra que o pastor me deu, escapa-te por tua vida. Tenha misericórdia da tua alma, porque aqui nesse mundo tudo vai passar. Quantas pessoas estiveram no meio de nós e já não estão mais? Agora, aonde você vai querer passar a sua eternidade? Claro que todo mundo vai falar, nossa irmã, claro que é no céu. Mas será que as suas atitudes, será que você está obedecendo à palavra do Senhor? Será que você está fazendo tudo conforme a palavra tem te ordenado a fazer? Irmã, mas eu não sei orar. Às vezes a desculpa da gente, esses tempos para trás eu estava falando, Senhor, me ensina a orar como convém.
É só você clamar o Espírito Santo, você pedir, porque lá em Romanos 8, 26, até o pastor citou aqui, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Nós temos o ajudador, nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós só não vencemos porque nós não colocamos isso aqui em prática, porque nós não observamos a palavra do Senhor. Porque quando eu observo a palavra do Senhor, eu posso estar me sentindo fraca, eu posso estar me sentindo, às vezes, triste, angustiada, mas a tristeza, ela tem que saltar de alegria diante do Senhor. Diga ao fraco, eu sou forte, eu estou contigo, não temas, eu te levanto, eu te sustento. O problema é porque nós não observamos essa palavra, nós não meditamos nela, porque quando nós começamos a meditar na palavra, irmãos, quando você se encontra em determinada situação, a palavra vai te trazendo vida, porque aonde essa palavra chega, a morte volta a ser vida. Ou eu acredito nisso, ou eu deixo de ser crente, eu vou parar. Mas por que nós não vivemos dessa forma? É porque nós não meditamos nessa palavra. Ai, irmã, você não sabe o problema que você está passando. Irmãos, o Senhor me permitiu passar por uma depressão. Após a morte da minha mãe, minhas filhas se mudou. Quando eu olhei, falei, pronto, estou só. É duro, né, pastora? Nossa, meus netos. E eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, pronto. Quando eu me vi, estava dentro de um quarto, em cima de uma cama, só chorando, não querendo falar com ninguém, não querendo ver ninguém. Evitava até de atender o telefone das minhas filhas, quando elas me ligavam, para elas não verem que o rosto estava desse tamanho, de tanto chorar. E quando foi um dia, aquela angústia, aquela tristeza, irmãos, é muito estranho isso. Você vê tudo cinza, você não vê cor. Você não vê alegria mais em nada, é um negócio muito estranho isso. Mas só que aí, como eu li a palavra começou a vir. E ela começou a trazer vida, ela começou a trazer cor. Aonde a morte estava querendo entrar e estava querendo me derrotar, o Senhor trouxe vida. E vida com abundância. É isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida, irmãos. Chegou o tempo, não dá mais tempo de você querer viver os prazeres dessa vida, da sua carne. Nada errado, você continua fazendo. Mas a prioridade, irmãos, tem que ser a palavra, a prioridade tem que ser a presença de Deus, porque é o único que nos garante o céu, não tem outro caminho, não existe outro caminho, ou é céu ou é inferno, e a escolha é minha e é sua, porque palavras, elas têm sido ditas sim. Eu louvo a Deus, irmãos, por essa igreja, porque tem lugares que a gente vai, que você fica com dó das pessoas, porque não tem o ensinamento que tem aqui. O pastor Lindomar, ele paga um alto preço, ele sofre os danos, mas ele prega a verdade, doa a quem doer. Ele fala a verdade, aqui os irmãos aqui do nosso altar aqui também falam a verdade, porque é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida, não tem outro caminho, não existe vida fora disso aqui, irmãos. A nossa alegria consiste em fazer a vontade de Deus. É por isso que muitas vezes a gente se vê abatido, triste, angustiado. É porque essa palavra não está fazendo mais efeito. O inimigo, ele tem cegado o entendimento, e não é lá dos de fora, não. Eu ouvi um pastor falando algo que eu fiquei aterrorizada com aquilo. O rapaz falou, né, os sinais, falando sobre o que está acontecendo em Israel, no mundo inteiro. Ele pegou e falou assim, aí o rapaz perguntou para ele, falou assim, por que o Senhor ainda não arrebatou a sua igreja? Ele virou e falou assim, porque não tem igreja para ser arrebatada. Isso é forte, irmãos. Nós estamos dormindo o sono da negligência. E o Senhor quer nos acordar. O Senhor quer nos despertar. E para isso eu tenho que mergulhar, eu tenho que me esconder ali nas águas profundas, que é na oração, sem pressa de sair da presença do Senhor. Eu tenho que me esconder debaixo das asas do Espírito Santo. Aí Ele nos guarda dos dardos inflamados do maligno. Porque enquanto eu estou falando aqui, o inimigo está soprando no ouvido de muita gente aqui. Para que isso? Isso é exagero. Ah, isso aí está falando, isso aí é para agradar lá os irmãos do altar, é para agradar o pastor. Engano seu, é para agradar o Senhor.
porque essa palavra, não tem outra palavra, irmãos. Eu não sei qual vai ser a palavra daqui em diante. E eu estava lá meditando, falei, Senhor, mas eu queria levar outra palavra. E o Senhor falou para mim, é a palavra que eu tenho para a minha igreja, para que a igreja do Senhor acorde. Porque, irmãos, Deus, Ele não lança palavras vazias. Se Ele está falando dessa forma, para nós nos consertarmos, é porque precisa. É porque nós precisamos acordar, é porque nós precisamos colocar nossa vida no altar do Senhor. Nós precisamos endireitar os nossos caminhos. Não estou falando, o Senhor falou, foi comigo. Coloca a tua casa em ordem. Tem coisas, irmãos, o que eu fiz ali foi me arrepender. E fui para os pés do Senhor, e fui chorar, e fui clamar a misericórdia do Senhor. Falei, Senhor, e às vezes a gente pensa, irmão, o fato de nós negligenciarmos a oração, o jejum, o fato de nós negligenciarmos a leitura da palavra, isso tudo é pecado. O que é pecado? O pecado me separa de Deus, me deixa de fora. Não é só eu estar na casa do Senhor, eu tenho que ser igreja, isso aqui é falado sempre aqui nesse altar. Não basta eu estar aqui todos os cultos, eu tenho que ser, eu tenho que mergulhar, eu tenho que entender o que está sendo dito. Porque se eu não buscar esse entendimento, irmãos, e é com o Espírito Santo, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele que vai nos dando aqui, renovando a nossa mente. Lá em Romanos também fala, eu me esqueci 12, né, se eu não me engano, Romanos 12, fala sobre a renovação da nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente em todo o tempo, irmãos, porque nós somos bombardeados o tempo todo com muita coisa nesse mundo. O maligno, ele está acelerando as coisas, irmãos. Por quê? Porque, infelizmente, muita gente está morrendo e indo para o inferno, e a culpa é minha e é sua. Porque nós não estamos querendo desagradar. Não, eu tenho que falar uma palavra que vai agradar, que vai massagear o ego de muitas pessoas, porque se eu chegar lá, o que essa pessoa está falando lá, não sabe nem pregar, não falou nada com nada. Irmãos, infelizmente, ou nós temos coragem de enfrentar e falar a verdade sobre o pecado que me separa do Senhor, ou então o fim vai ser morte, e a morte eterna, porque com Jesus nós vamos ter vida. A gente pode até morrer aqui, mas nós vamos ter vida com Ele lá na glória. Mas se nós morrermos sem Ele, irmãos, e tem hora que a gente, é interessante, porque a gente, eu não sei você, mas eu tenho, quando eu vou ler na Bíblia, e quando às vezes Deus vai falando algo, eu vou tendo visões, parece que eu estou vendo, eu estou lá na história do negócio, quando está acontecendo. E Deus, Ele é muito detalhista, irmãos. Tudo que você vai ler na Bíblia aqui, Ele vai te ensinando a maneira correta de você fazer, de você agir, de você reagir. Ele sempre nos ensina. Nós não fazemos porque nós não meditamos nessa palavra. Nós não estamos de acordo com ela. Porque se eu estiver lendo a palavra, irmãos, não te custa você tirar um tempinho do seu dia, da sua noite. Você não vai estar perdendo, não. Você vai estar ganhando. E você lê, aquilo ali vai te edificar, aquilo ali vai te dar crescimento, aquilo ali vai trazer vida. Você está desanimado, a palavra de Deus vai trazer ânimo para você. Não veio aqui? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Porque, irmãos, somos carne também. A fraqueza vem, o desânimo vem. Mas é através da palavra que eu vou vencer isso aí. Porque se não for através disso, eu vou entrar na mesmice. Quando eu for ver, irmãos, eu estou lá caída, prostrada. Aí é só a misericórdia do Senhor. Quantos irmãos que estão lá fora hoje, que estavam aqui dentro, e não conseguem mais voltar? E você está aqui dentro, tendo todos os dias palavras que vêm do céu, irmãos. Palavras que edificam, palavras que te alimentam. E muitas pessoas não dão crédito para a palavra do Senhor quando está sendo pregada. Dá crédito se chegasse aqui, recebe a bênção, recebe a chave, eis que abre uma porta. Irmãos, isso é bom demais, mas melhor é ter seu nome escrito no livro da vida. Porque quando eu procuro fazer a vontade do Senhor, as demais coisas, ela me alcança. Quando eu procuro praticar o que está escrito, as bênçãos é que vai correr atrás de você. E isso não é coisa de pregador, não, é a palavra de Deus que nos fala.
Lá em Deuteronômio, que eu falei aqui, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, as bênçãos vão te alcançar, e é em todas as áreas da sua vida. Por que nós não vivemos? É porque nós não estamos praticando a palavra, porque se nós estivermos praticando essa palavra, as bênçãos vão te alcançar. Aonde você estiver, ela vai chegar e vai te alcançar. E quando o Senhor coloca palavras em nós, irmãos, não é porque a gente já viveu. Eu já vivi essa experiência de estar em casa e, de repente, eu pensar, vontade de comer um bifinho acebolado. Irmãos, eu pensei, nem falei alto. Cheguei do serviço, estava lá arrumando minha casa, pensei, né, vontade de comer um bifinho acebolado. Estava passando umas dificuldades. E aí, de repente, bato lá no meu portão. Chego lá, estava lá em casa, o Senhor mandou vir trazer isso aqui para você. Quando eu chego lá, o bife e a cebola, irmãos. Olha só para você ver. Orando, buscando, confiando que o Senhor vai fazer, que o Senhor é o único que pode. O Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele conhece os seus pensamentos. Aquilo que você não tem coragem de falar para o teu irmão, para quem você acha que confia, o teu Deus conhece. Ele sonda o teu coração, Ele sabe dos seus desejos, Ele sabe dos seus anseios, mas Ele sabe também o melhor caminho de você conseguir se alegrar no Senhor. Não adianta você fugir, Ele te acha. Ele tem nos achado. Ele tem nos cercado. Olha, eu estou cobrindo vocês aqui, eu estou falando com vocês o tempo todo. Fuja do pecado. Conserta, põe a tua vida no altar. Aquilo que o Senhor... Irmãos, e não adianta falar... eu não sei o que Deus está cobrando. Sabe, a gente sabe. A gente faz de conta. A gente tenta enganar, né? A nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. E aí o negócio só vai arrochando, o trem só vai apertando. Enquanto você não entra no prumo, enquanto você não entra no caminho, na direção que o Senhor te chamou para você andar, você vai sofrendo, você vai, né? E a coisa só vai arrochando. E aí a gente tende a pôr a culpa em quem? Nosso irmão, nosso marido, na nossa esposa. A culpa é a mulher que o Senhor me deu. A culpa é o marido que eu tenho. É meus filhos. Não, é meu vizinho. Não, é meu pastor. É minha pastora. É por conta da minha pastora. Por isso, ela não me dá oportunidade, ela não me vê. Irmãos, quem dá oportunidade é Deus. Não adianta a gente querer apressar os processos. Existe o começo, o meio e o final do processo. Aguenta, suporta mais um bocado. Suporta. E entra naquilo que Deus está te chamando. Mergulha na presença do Espírito Santo. E na hora certa o Senhor vai começar a fazer. Só que o problema, irmãos, é que nós estamos querendo muito mais satisfazer as nossas vontades, a nossa carne. E eu vou falar uma coisa para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha ter misericórdia de mim e de você. Se nós não atentarmos para essa palavra e começar a viver o que Deus nos chamou para viver, irmãos, agora parece estar tudo muito bom, tudo muito bem. Como eu disse, eu conversei com essa pessoa terça-feira e ela falou, nossa, quase que eu soltei aqui agora, quase que eu entrego. Nossa, mas é bom demais pecar. Por que é bom demais pecar? Falei, realmente. Aí, ele, antes de eu falar, ele pegou e falou assim, só que na hora que você termina, vem uma angústia, uma tristeza. E eu pensar que a minha esposa está lá com a minha filhinha, cuidando da minha filha, cuidando da minha casa, toda linda, me esperando, e eu aqui fazendo o que é errado. Eu me sinto o pior homem da face da terra, eu me sinto um verme. E ele começou a falar, e eu olhei e falei, pois é. E por que faz? Falei, entra agora na presença do Senhor, busca o Senhor enquanto é tempo, irmãos. Enquanto é tempo, nós estamos vivendo o dia aceitável do Senhor, ainda dá tempo. Eu não sei no que você precisa consertar, eu não sei o que você precisa fazer para que o Senhor venha ouvir e atender o seu clamor. Porque ouvindo Ele está, porque aí aqui no 59, aqui, que é o tema da nossa campanha, fala aqui, ó. Não, o braço forte do Senhor não está encolhido para que não possa alcançar-nos com a salvação. Nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. É tremendo isso aqui.
Ele está te ouvindo, a mão dele sempre esteve aqui estendida, nós é que saímos debaixo dela. Ele nunca encolheu a mão para mim e para você. Ele sempre esteve aqui no mesmo lugarzinho com a mão estendida. Eu é que tenho que fazer o esforço de sair daí e vir aqui e entrar debaixo dessa potente mão do Senhor. Só que aqui no versículo 2, ele vai falar assim: no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvido. Irmãos, você está entendendo por que Deus muitas das vezes não responde os nossos clamores? É porque tem feito, os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. É tudo, não tem como. Você vai orar, você vai jejuar e não vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, meus queridos, eu peço mesmo assim com o meu coração quebrantado diante de Deus, que você possa olhar para essa palavra do Senhor e meditar nela, e ver em você o que é que precisa consertar, o que é que Deus está requerendo de você. Porque Deus tem falado aqui, mas tudo que Deus fala aqui em cima do altar está respaldado através dessa palavra. Ninguém chega aqui para inventar a palavra. Tudo que é falado aqui está na palavra. Então você tem que ir para a palavra. Fala: Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero saber se isso é verdade mesmo que essa irmã está falando. Começa a ler. Começa a orar. Convida o Espírito Santo. Fala: senta aqui, me ajuda aqui a entender essa palavra. O que é que o Senhor está querendo me mostrar? O que é que o Senhor está querendo me ensinar através desta palavra? Porque se, irmãos, você não fizer dessa forma, você vai entrar e sair todos os cultos da mesma forma. O inimigo da nossa alma está lá fora espreitando, só esperando. Porque, infelizmente, fala aqui, a gente ora, vai ter aqui o corredor de fogo, a gente ora, ministra, para que Deus selar e confirmar a palavra, mas quando sai lá fora, irmãos, reveja os seus conceitos, reveja como é a forma que você está servindo ao Senhor, porque servir ao Senhor, bonitinho aqui na casa do Senhor, é muito fácil. Reveja como você está sendo lá na tua casa, homem, com a tua esposa, da maneira que você está falando com ela, da maneira como você está tratando os seus filhos, e assim, vós, esposas, veja como você também está tratando o seu esposo, veja como você está tratando os seus filhos. Veja a palavra que você está falando, irmãos. Filhos, sede obediente aos vossos pais, e os seus dias serão acrescentados sobre essa terra. Começa a observar a palavra do Senhor e começa a praticar, irmãos. Porque senão não vai adiantar. É igual fala, a gente sofre aqui nessa terra. Aí chegar lá diante do Senhor, tchauzinho, não te conheço. Vai ser muito triste isso, irmãos. Então, para que isso não aconteça, eu e você, vamos ficar sobre os pés? Eu e você, irmãos, nós temos que nos colocar na brecha. Ore ao Senhor, fala: Senhor, qual é a chamada que o Senhor tem comigo? Me ajuda, me ensina, me mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir, qual é o caminho que eu tenho que trilhar, qual é a direção que o Senhor quer que eu ande, porque não é no que eu penso, não é no que eu acho, é o que o Senhor tem, é o que o Senhor é o que o Senhor acha, é o que o Senhor pensa. Aqui em Mateus 24, 22, vai falar assim: e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Então chegou o tempo de você realmente colocar a sua vida no altar, endireitar o seu altar, coloca o teu altar em ordem. Conserta tua casa, endireita, porque lá em Ezequias Deus falou com ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E o interessante disso tudo é que ele fala: põe a tua casa em ordem. Olha o amor de Deus para com nossas vidas. Primeiro ele manda a gente se consertar, irmãos. Só que aquele homem, ele teve uma atitude de virar para a parede. E o que é virar para a parede? Eu não dependo do homem. Eu sei que o homem não pode fazer nada por mim. O meu negócio agora é eu e o Senhor.
Ele mostrando que o dinheiro dele, o que ele tinha, não ia resolver naquele momento. Irmãos, o seu dinheiro, o seu emprego, a sua casa bonita, o teu carro bonito, irmãos, quando chegar a hora de você estar frente a frente com Deus, isso não vai resolver de nada. Isso não vai te ajudar. Assim como aquele rei entendeu que as riquezas dele não iam adiantar. Os melhores conselheiros dele ali naquele momento ali, quando ele recebeu aquela palavra, não ia resolver. Ele virou para a parede e falou: Senhor, eu sou tão somente dependente do Senhor, eu dependo de Ti. E ele fez um clamor, e Deus atentou para o clamor dele. Antes mesmo que o profeta saísse do pátio, fez ele voltar. E acrescentou 15 anos na vida daquele homem. E aí o que eu falo para você, irmãos, faça como ele. Vira para a parede. É você e Deus. Tenha os seus ações com Deus. E fala para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sei que somente o Senhor pode fazer por mim. Eu estou aqui na dependência do Senhor, sabendo que ninguém, a não ser o Senhor, vai poder fazer algo em meu favor. Entra, olha para dentro de mim. Fala comigo, Senhor Jesus, o que eu preciso mudar. Fala para mim, Senhor Jesus, o que eu preciso deixar, ou o que eu preciso pegar de volta. Ore ao Senhor com o seu coração quebrantado, irmãos. Porque o seu coração quebrantado, contrito, o Senhor não vai desprezar. Mas se você já chegar com arrogância, quantas vezes a gente ouve pessoas falando que chegou e colocou Deus na parede? Irmãos, isso me dá um temor. Quando eu sei que eu dou uma pisadinha na bola, eu tenho uma dificuldade tão grande de falar com o Senhor, porque eu fico com vergonha. Eu falo: Senhor, não sei nem como falar com o Senhor agora. Mas eu quero te pedir perdão. Eu me arrependi pelo que eu pensei, pelo que eu falei, pelo que eu fiz, aonde eu coloquei a mão que não era para colocar, aonde eu fui que não era para ir. Nós temos que ter essa coisa assim de você olhar para dentro de você. Tem uma passagem na Bíblia que muitos usam falar ela somente na Santa Ceia, mas isso tem que ser todos os dias. Do homem examinar a si mesmo. Você tem que olhar para dentro de você todo santo dia. E toda hora te examinar: Senhor, o que é que eu estou fazendo que está te desagradando? O que é que eu estou fazendo que tem afastado o Senhor de mim? Senhor, por que que eu estou me sentindo vazia? Por que que eu não consigo mais ouvir a sua voz? Por que que eu estou vendo tudo nublado, Senhor? Eu não estou conseguindo enxergar mais nada à minha frente. E o Senhor vai trazer a luz, Ele vai fazer a luz dEle resplandecer sobre você. E aí as coisas vão clarear. Você vai entender o caminho que você tem que seguir. Porque quando está tudo nublado, irmão, você não consegue enxergar bem a direção. E aí você está arriscado a cair em um buraco. Mas quando nós clamamos a misericórdia do Senhor, quando Ele olha para mim e para você e vê um coração quebrantado, um coração contrito, sincero diante dEle, Ele vai trazer, vai fazer a luz dEle resplandecer sobre você. E aí você vai ter clareza de pensamento, as suas vistas vão se clarear. Porque quando Ele fala lá sobre... Quando Ele dá essa palavra lá para Isaías, é porque o povo dele, não foi para os estrangeiros, não foi para quem não conhecia Ele não. Estava em pecado, estava andando errante. E Ele estava respondendo por que que Ele não estava atendendo o clamor, por que que Ele não estava ouvindo. E foi aonde Ele falou: minhas mãos não estão encolhidas e nem os meus ouvidos surdos para não te ouvir. O problema é o seu pecado. E aí agora é você e Deus. Olha para dentro de você agora. E começa a analisar: Senhor, o que é que tem me afastado do Senhor? O que é que tem me feito me ver, não conseguir enxergar? Por que que essa nuvem escura tem me atrapalhado a ver o que o Senhor tem na minha vida, o que o Senhor quer da minha vida? Para de apontar os outros. O culpado de você estar como você está, a culpa é sua, a culpa é minha. Não é de Deus, porque Deus tem bênçãos para derramar. Deus quer operar de uma forma tremenda e poderosa em nosso meio. Mas por que que a glória do Senhor não tem se manifestado da forma como Ele quer? É por culpa minha e sua. É por conta dos nossos pecados. Comece a orar. É você e Deus. É o seu jaboque hoje aqui com Deus.
Trabalho de que sobre a naia. Ei, canda sobre a neve, sobre a cai. É você que vai orar ao Senhor e falar: Senhor, até aqui eu tenho andado errado, até aqui eu tenho pecado contra ti, mas a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, me ajuda. Toma-me pelas tuas mãos e me conduz no teu caminho. Me conduz, Senhor Jesus, nas veredas do Senhor. Endireita, Senhor Deus, os meus caminhos para que eu possa ir bem. Sozinho você não vai conseguir. Você precisa dessa ajuda do Espírito Santo. Mas para isso é preciso que você se limpe. Porque isso é preciso que você se purifique. Porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Se você não abrir o seu coração, se você não clamar de verdade, irmãos, não vai adiantar. Senhor, meu Deus, Pai Santo, Deus poderoso, eu clamo a Ti nesta noite, Espírito Santo, que o Senhor venha sobre a vida agora dos meus irmãos. Ajude a cada um, Senhor Jesus. Abra, Senhor Deus, o entendimento dos meus irmãos, para que ele possa, assim como eu entendi, meu Pai, o que o Senhor quis falar comigo através da Tua palavra, que eles venham entender, meu Pai, o Teu mover, o Teu agir, o que o Senhor está requerendo de cada um. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu clamo a Ti nesta noite. Ajuda aqueles que se sentem fracos. Ajuda, Senhor Jesus, aqueles, meu Pai, que está sem força. Porque o Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos ajuda, meu Pai, nos nossos momentos de fraqueza. Espírito Santo, vai movendo agora em cada coração. Aqueles, meu Pai, que abriram o coração não para mim, meu Deus, mas para o Senhor, para a Tua palavra. Que o Senhor possa estar alcançando agora nessa noite. Que o Senhor possa estar agindo em favor da vida de cada um. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, mover, meu Pai. Vai movendo agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu Te louvo, Senhor Jesus, e Te agradeço, meu Pai. Porque eu sei, meu Pai, que muitos aqui deram crédito à Tua palavra, meu Pai. Irão sim, meu Pai, colocar a vida diante do Senhor, no altar do Senhor, meu Pai. Arrancando tudo, Senhor Jesus, que nos afasta da Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu Te louvo e Te agradeço, meu Pai. Grande é o Senhor, meu Pai, e o Teu mover no meio do Teu povo. Move, Senhor Jesus, em favor da vida de cada um. Visita os lares agora, meu Pai. Entra com a Tua mão forte e poderosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a cada um aqui, Senhor Jesus, possa entender, meu Pai, que é só em Ti, meu Pai. É só através do Espírito Santo é que temos vida, e vida com abundância. Eu Te louvo e Te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus possa ter misericórdia da minha e sua vida. E que se você der crédito a essa palavra, se você buscar através da palavra, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Porque Deus, quando Ele faz algo em nosso favor, não é só para benefício só nosso, não. É para você agir e fazer por Ele também. Amém? E eu quero aqui agradecer em nome do Senhor Jesus essa rica oportunidade e já devolvo aqui para a nossa pastora. Amém?